Diante do risco de taxação e confisco, migrar cripto para cold wallet virou regra. E hard wallet? Qual estratégia você recomenda para proteger privacidade e segurança? Boa, ótima pergunta. Bacana. Cold wallet e hard wallet. Cold wallet significa carteira fria. Hardware wallet é uma carteira em hardware, então é um dispositivo físico. O cold, na verdade, é quando se tenta diferenciar uma carteira mais quente e uma carteira mais fria. Quente e fria em que sentido? Quente no sentido de estar muito mais fácil de acessar, de transacionar. Então, uma carteira de telefone é uma carteira quente, normalmente menos segura. Pô, se eu roubar meu telefone, o cara pode lá acessar e roubar meu Bitcoin. A carteira fria é aquela que é muito mais difícil de acessar, portanto mais segura. Pode ser uma carteira que tem multi-assinaturas, então, pô, é você, é o Janzão e outra pessoa aqui no Flow que tem que assinar para mover os Bitcoins. A senha está guardada num cofre lá em Osasco e outra sei lá onde. Então é muito mais difícil de acessar, é isso que se chama de carteira fria. E normalmente as hardware wallets usam dessa modalidade carteira fria. Até me esqueci, expliquei tudo isso, esqueci da pergunta agora, cara. Diante do risco da taxação e confisco, migrar cripto para cold wallet virou regra. Qual estratégia você recomenda para proteger privacidade e segurança? Para se precaver de confisco, bloqueios, etc., sem dúvida que tem que guardar por conta própria. Se não, você está numa corretora, por engano, o seu nome foi parar lá em algum problema judicial e intimam a corretora e ó, esse CPF aqui, cara, bloqueia esse cara porque ele fez besteira e tem que bloquear ele. Cara, não tem que fazer, tá bloqueado. Mas se tá com você o Bitcoin, cara, não tem como bloquear. Então, quem busca mais essa autonomia, essa proteção, tem que guardar por conta própria. Aí, taxação, cara, é um problema, é um risco no mundo inteiro. Tem país que está taxando mais, tem país que taxa menos. Aí eu diria que cara, o risco é de cada um, o que vai fazer, mas até requer um planejamento maior até de, cara, o que eu faço com o meu dinheiro, deixo no Brasil, deixo fora, crio uma offshore, saio do Brasil, aí a gente entra noutra conversa um pouco mais complexa. Mas quer ter controle total, tem que estar com custódia própria. Boa. Vamos lá. BlackRock X mandou R$10. Boa noite, rapaziada. Como não emocionar com a flutuação do Bitcoin? Já pensei em ter, mas a ideia de ter que lidar com essa flutuação para sempre me assusta. Isso vai ser estabilizar um dia? Ótima. Vamos lá. Essa volatilidade ela já mudou bastante, como eu expliquei antes, tem diminuído ao longo do tempo. Mas para muita gente ainda é intolerável. E normalmente quando o sujeito fica preocupado com a volatilidade, com a oscilação de preço e está olhando o tempo inteiro ali quanto é que está a cotação do Bitcoin, normalmente ele colocou dinheiro mais do que deveria e talvez precise do dinheiro no curto prazo e aí fez besteira, não devia ter colocado tanto. Ou ele realmente não tem esse perfil de ver o investimento oscilando de preço e mesmo que ele vá se valorizar daqui 5 anos, essa trajetória pode ser ali uma gangorra. Tem gente que não tem esse estômago. Aí não adianta, não tem como... eu conheço cliente, tem cliente nosso que prefere ficar totalmente em renda fixa porque ele não quer ver a carteira dele cair 1 centavo. Ele quer só ver o dinheiro crescendo. Faz parte do perfil. Mas à medida que o Bitcoin ganha cada vez mais adoção, tem mais dinheiro de investidor no mundo inteiro, investidor qualificado, grandes fundos, grandes gestoras, governos, a tendência é ele ficar mais estável. A ponto que eu diria daqui, 10, 15, 20 anos, ele vai ser um ativo com um comportamento de preço até meio chato, sem graça, como é o ouro. O ouro cresce, mas não é uma gangorra, né? Entendi. Eu entendo mais ou menos qual que é o desespero da galera, porque a ideia de que... É que assim, pro Bitcoin acabar, para dar merda e o Bitcoin ir pro espaço, meio que o mundo acabou também, não é? Concordo plenamente. Então, se o mundo acabou também, acabou tudo também. Exato. Né? Meio apocalipse zumbi, ficou todo mundo pobre de qualquer maneira, qualquer dinheiro que você esteja usando. Né? Exatamente. Porque assim, se a gente for pensar como é que faz para matar o Bitcoin, tem que acabar com a internet, não é?
É isso aí. Acabar com a internet, acabar com a eletricidade. Cara, se isso acontecer... Acabou o mundo mesmo. Voltamos a ser primatas. Uhum. Acabou o mundo. É isso. Então, é um risco teórico, mas tão irreal quanto impossível de acontecer. Boa. Ou se acontecer, vai ter coisa muito pior do que o Bitcoin. A gente vai ter outros problemas É. pra lidar, né? Vai ter... Bom, vamos ter que brigar pra comer. Vamos lá. André mandou R$10. O BTC tem ciclos e é relativamente fácil prever quando ele vai estourar e quando vai cair. Mas agora, com essa quantidade absurda de ETF e baleias enormes, você acha que vai mudar muito esses ciclos? Boa, até para explicar quem não entendeu a pergunta. As baleias são o nome que se dá aos caras que têm muito Bitcoin. São as baleias, os whales. O ciclo a que ele se refere são esses ciclos de queda da recompensa dos mineradores, que é de 4 em 4 anos, em média. E já teve algumas dessas quedas. E observando o preço do Bitcoin no gráfico, quando chega perto dessa queda da recompensa, o Bitcoin costuma se valorizar bastante. Esse tem sido o ciclo histórico, mas a tendência é que ele seja cada vez menos intenso do que foi. Pô, quando ele não valia $1, era fácil ele para 10, para 20, para 100, para 1.000, cara, uma explosão de valorização. Mas agora que ele já vale $115 mil, ele não vai para 500, 1 milhão, 2, 5, 10 milhões rapidamente. Não tem como, já é um ativo muito maior. Então essa explosão de valorização ela diminui, esse potencial diminuiu, por mais que ele tende a se valorizar. É difícil prever, por mais que os ciclos eles tenham acontecido, prever com exatidão que eles vão acontecer da mesma maneira é difícil. Para mim é mais fácil imaginar que o ciclo deve acontecer, mas com menos intensidade nos próximos anos. Então esses ciclos de 4 em 4 anos vão ser menos emocionantes do que foram no passado. E isso é bom. Eu diria que é bom. Para mim a tendência é de alta com menos emoção. E como é que se encaixa nisso tudo aí? A quantidade absurda de ETF e baleias enormes. Você acha que isso tem algum impacto no ciclo? Tem. Acho que ajudou a trazer mais dinheiro para o mercado como um todo. Então é mais difícil de fazer o preço movimentar. Isso é bom, isso ajuda a trazer liquidez. É mais difícil de manipular preço. Para ter uma ideia, 2 semanas atrás, ou até menos, teve uma grande baleia que vendeu 80 mil bitcoins que não eram movimentados desde 2011. Eu li isso. Cara, é muita coisa. E ele vendeu não nas exchanges, não nas corretoras, mas sim por meio de grandes investidores, assim, acessou as chamadas mesas de balcão, o OTC, para vender em grandes lotes e conseguir um preço melhor. Mas mesmo assim, cara, o preço mexeu muito pouco. Isso 5 anos atrás, cara, mexeria bastante com o mercado. 10 anos atrás, muito mais. Porque tinha menos Bitcoin. Porque tinha menos investimento em Bitcoin, menos ETFs, tudo. Então hoje para movimentar o mercado é mais difícil, porque tem muita grana já investida. Então os ETFs ajudaram a trazer mais grana, a estabilizar o mercado. Ajuda também a trazer aí os derivativos, que são opções em cima do ETF. Então, sofistica o mercado, traz mais liquidez, traz mais recurso. Eu diria que ajuda, melhora o mercado como um todo. Tá. Interessante. É bem bacana. Os ETFs, para mim, foram uma ótima sacada. Hein?